importante que a gente faça aquele silêncio interior, que a gente possa sentir que dentro de nós existe uma centelha divina, que em nós é luz, é sabedoria, é paz, é tranquilidade, e que essa centelha está para nos mover na nossa direção da evolução. Então, buscando esse pontinho que, na verdade, somos nós, como espíritos criados por Deus, vamos sentir que essa centelha se abre e ela vai fazendo conexão com todas as energias que estão em torno de nós nesse momento. Ela vai se abrindo e nós vamos conseguindo perceber que, ao entrarmos aqui, nesta casa, é como se mergulhássemos num ambiente já anteriormente preparado para nos receber. E assim, sentindo essa conexão com estas energias, com a espiritualidade que nos cerca, vamos dar continuidade à nossa tarefa desta noite. Antes de falarmos sobre o tema, temos um aviso e um convite. O aviso é para estudarmos juntos no programa básico da doutrina espírita, o que nós chamamos do PBDE. Nós temos 2 grupos de estudos nesse que a gente diz que é o início, mas, na verdade, os grupos que se dispõem a estudar, nós temos gente que conhece o Espiritismo, gente que está chegando ao Espiritismo, e os grupos que se formam, eles são muito ricos, porque é uma oportunidade de debater ideias, aquelas dúvidas que às vezes a gente tem quando, lendo o livro dos Espíritos em casa, não tem com quem discutir. Durante o PBDE, o programa, o estudo e o programa básico, nós temos essa oportunidade. Então, os 2 grupos, eles funcionam. O grupo da noite funciona na quarta-feira, às 20 horas, começa amanhã, e o da tarde começa às 14 horas e é na sexta-feira. Então, é muito, muito gostoso você ver o nível de discussão que vai acontecendo. Quem quiser participar, no final da nossa reunião, o Newton vai estar lá na secretaria fazendo as inscrições, porque nós precisamos dessa inscrição para poder organizar e montar todo o grupo para quinta. Desculpe, eu disse amanhã não. O PBDE é na quinta-feira. Amanhã nós temos o Centro de Estudos e Orientação Mediúnica. Esse é um grupo que estuda mediunidade, só que como ele tem a duração de 2 anos, ele não... Este ano é o ano 2, então nós não teremos nenhuma inscrição. Ano que vem, com certeza, estaremos montando novas turmas. E nós temos como tema para hoje o homem e mulher, uma parceria. Se você fosse escolher uma pessoa para ser parceiro na sua vida, quem você escolheria? Que características essa pessoa teria que ter? Quando a gente pensa uma parceria comercial, você vai ter algumas necessidades. Se você pensa num parceiro para ser aquele que vai disputar contigo no tênis, em dupla, você vai ter outras necessidades. Mas quando a gente fala numa parceria homem, mulher, se for afetiva, a coisa se torna
muito mais complexa. Então, ela pode ser... Eu vou procurar uma parceria porque eu fui flechado pelo Cupido. Meu coração está dizendo, ache aquele que também foi. Ou então, eu tenho aquele espírito de competição, em que vamos disputar o tempo todo, eu e meu parceiro, quem é o melhor, quem pode mais. Ou, às vezes, a busca da parceria acontece por necessidade, seja ela qual for, econômica, emocional, uma necessidade até mental, eu preciso ter alguém com quem eu vou discutir sobre as coisas que eu leio. Às vezes, a busca da parceria é por um desejo de posse. Se pudesse, trancaria o outro no cofre. É aquele relacionamento do ele é meu, ela é minha. E aí as coisas começam a se complicar. Pode ser que a parceria busque uma complementação. Aí, quando você acha o parceiro, eu vou espantar qualquer outra pessoa que possa chegar junto, porque como que eu vou perder a outra metade? Agora eu me lembrei do amigo do meu filho, que dizia assim, todos os amigos estão achando a tampa da sua panela. Eu acho que eu sou frigideira. Como se dissesse, eu não encontro, eu estou querendo uma complementação, mas eu não encontro. Às vezes, a busca da parceria é só para fugir da solidão. O que é um risco, porque se eu estou com uma necessidade tão grande, eu posso não fazer a melhor escolha. O bom é quando, na busca da parceria, o que se deseja é um encontro, mas um encontro existencial, em que realmente nós podemos dizer que os dois são parceiros. Dão as mãos e caminham juntos. Mas, como eu disse, a parceria homem-mulher, ela é talvez das parcerias a mais complexa, porque nós somos herdeiros de toda a cultura que envolve os papéis masculinos e femininos. Então, vamos dar uma olhada nesse caminho evolutivo. Vamos começar lá nas cavernas. Qual era a função primordial das mulheres? Vamos dizer assim, era a procriação. Não. A função primordial das mulheres era manter o fogo que acontecia fortuitamente na floresta onde eles habitavam. O trabalho da mulher era manter este fogo aceso, porque este fogo aceso era a garantia da segurança, porque espantava os animais. Era a garantia do aquecimento quando fazia frio. Então, a mulher já faz um primeiro movimento de recolhimento. O trabalho dela é para dentro, enquanto que o trabalho masculino ficava todo para fora da caverna. Era a função da mulher preparar os alimentos, cuidar dos mais novos, que ela punha no mundo, entender os bebês, lendo a sua imagem corporal, adivinhar o que aquele bebezinho estava sentindo e ajudar a sobreviver. Era a função dela. E, para isso, tinha que relacionar-se com outras mulheres. Para o homem, veja, isso tudo vai fazendo com que, ela tendo contato sempre com outros, desenvolve o que nós consideramos um cérebro mais social. Já para o homem, o caminho foi diferente.
ele era o caçador, ele tinha que manter a família. E como caçador, ele tinha que inventar ferramentas que ajudassem a caçar. E, então, ele vai desenvolvendo habilidades diferentes da mulher. Todo movimento para fora. Ele trabalha também com um grupo, mas o grupo de caçadores, porque como, às vezes, o animal era muito grande, um homem sozinho não dava conta. Ou tinha que cercar, ou tinha que distrair o animal e o outro chegar. E, então, mas, para fazer a caça, não espantar, tinha que ser feito tudo em silêncio, porque não pode dizer, ei, vai por ali, e você, vai por aqui, porque a essas alturas o animal já tinha ido. Então, o que o homem fez? Ele desenvolveu a comunicação mais por sinais. Gente, o que isso complica nas relações homem-mulher é muito interessante. Mas a gente chega lá. E uma coisa que eles precisaram desenvolver muito foi estimar a distância, localização no espaço, tudo em função desse papel de caçador. Com isso, o cérebro desenvolveu uma outra área que é relacionada às habilidades manuais e visuais. Por isso que hoje a gente diz, o homem é muito mais visual do que a mulher. E a gente pode dizer, nossa, como isso está lá atrás na nossa evolução. Tá, mas eu estou lá na caverna. Como é que isso ficou? Como foi a passagem deste campo para esse campo aqui, para esse momento? Então, vamos ver que nesse caminho todo de evolução, como é que as diferenças foram se acentuando? Então, a mulher já, pelas necessidades, desenvolveu mais a fluência e a inteligência verbal. Por isso que alguns homens dizem, não discuta com uma mulher, porque ela vai te ganhar ali. Já o homem tem mais orientação espacial. Eu quero fazer só uma ressalva. Nós estamos falando aqui de generalização. Talvez vocês digam, nossa, mas eu conheço um homem que não se localiza no espaço nunca. E eu conheço uma mulher que a gente pode dizer que é uma mulher bússola. Então, nós estamos fazendo generalização. Em cada modelo desse que nós estamos vendo, vocês vão ver que vocês conhecem pessoas que estão mesclando tanto uma capacidade quanto a outra. O homem, a mulher mais intuitiva e o homem mais racional. A mulher com uma coordenação motora fina. O homem, uma inteligência não verbal. Ou seja, o homem é capaz de dizer para uma mulher que ama sem dizer uma palavra. E a mulher, como tem inteligência verbal, está louca para ouvir aqui no ouvidinho aquelas 3 palavras. Mais facilidade em identificar com rapidez figuras idênticas. É típico do feminino. Mais facilidade para calcular distância e velocidades do homem. Para a mulher, se orientam observando pontos de referência. Aqui vai uma diferença bem interessante. Você pergunta para uma mulher assim, como é que eu chego lá na panificadora tal? Você sabe onde fica tal supermercado? Você pega o supermercado, vai naquela rua, dobra onde tem a lavanderia e você vai chegar. Pontos de referência. O homem provavelmente vai dizer assim, pegue a rua Marechal Floriano, dobre na Deodoro, faça assim, faça assado.
porque as referências, ela vai buscar ponto de referência muito mais concreto. E o homem, por ter essa orientação espacial e mais racional, ele vai muito pelo nome da rua. Mas o homem é mais preciso em acertar determinados alvos. A mulher é observadora do detalhe, enquanto o homem tem uma visão maior de conjunto. A mulher, já por toda esta herança, tem mais habilidades sociais. E o homem tem mais habilidades funcionais. Ou seja, para que serve isso? A mulher pode se encantar com uma coisa, ele diz, mas não serve para nada. Porque ele vai olhar para que aquilo, como funciona, para que serve. A mulher é muito mais resistente ao estresse crônico. Manter um nível de estresse constante, a mulher aguenta mais. O homem tem uma resposta melhor para um estresse agudo. Uma situação de estresse, muitas vezes a resposta do homem é muito mais imediata. Pensem lá no caçador, quando o animal vinha na direção dele, a resposta tinha que ser imediata. Não dá para ficar pensando o que vai ser ou não. Olhando para isso, qual é o melhor? É melhor ter as características masculinas ou ter as características femininas? Quem será que é mais inteligente? Nem melhor, nem pior. São só diferentes. E, gente, no nosso dia a dia, quando a gente suspende o julgamento de quem é melhor e quem é pior, e reconhece, somos apenas diferentes, muitos conflitos entre um homem e uma mulher são resolvidos. Ninguém é menos inteligente. Eu gosto dessa imagem do tal, porque o que ele mostra? Aqui, vamos considerar a energia feminina. Mas, na energia feminina, já tem o início, é uma raiz da energia masculina, que, por sua vez, vai ter também a raiz da energia feminina. O que seria uma partezinha só dessas? Não faria um conjunto. Então, toda vez que uma energia feminina cresce muito, a energia masculina está pequena. Toda vez que uma energia masculina está muito grande, a energia feminina está pequena. Então, qual seria o ponto ideal? Aqui, aonde se tem uma igualdade. Só que isso é dinâmico. Em alguns momentos, é preciso essa energia feminina preponderante, às vezes a energia masculina. Então, é como se a gente dissesse, o que é melhor, o dia ou a noite? Depende do que você quer. Né? Se a gente pensar na energia masculina e na feminina, são energias opostas. Elas são opostas porque elas são complementares. Então, como complementação, é muito bom a gente ter essa noção de que aquela característica que eu não tenho, numa parceria, eu posso ter no outro a possibilidade de desenvolver em mim. Então, a capacidade que ele tem, eu tenho aqui como raiz e eu posso desenvolver. E o que é que o Espiritismo nos fala sobre a questão do homem e da mulher? Na pergunta 817, que Kardec fez para os espíritos, diz: eles são iguais perante Deus? O homem e a mulher têm os mesmos direitos? A gente não pode esquecer a época que Kardec vivia, que era aquele padrão masculino dominante e
uma dominação muito grande do masculino sobre o feminino. E a resposta dos espíritos: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Por que eu destaquei a inteligência do bem e do mal? E progredir. Porque aqui nós temos duas leis divinas, que são a lei de igualdade, porque não deu a ambos a inteligência do bem e do mal, não tem diferença. Então, é a lei de igualdade. E a faculdade de progredir nos fala da evolução. Então, é com essa visão que a gente vai olhar os caminhos do feminino e do masculino, como a lei de igualdade entre os dois papéis e todos caminhando nesta direção da evolução. Porque nessa lei de igualdade, nós sabemos que nós nascemos como homens ou como mulheres em várias encarnações. Se a gente pensar no nosso corpo como uma roupa, hoje eu tenho uma roupa de um corpo feminino. E eu vou ter oportunidades na vida de atuar com uma energia feminina. Pode ser que numa outra encarnação, antes ou numa futura, eu tenha um corpo masculino. E com um corpo masculino, eu vou ter a oportunidade de viver e desenvolver mais habilidades que são diferentes desta que eu estou vivendo agora. Por isso é evolução. Nós vamos trocar os papéis o tempo todo. Eu brinco com meu marido, porque eu digo para ele que quando a gente trabalhava com terapia regressiva, eu dizia para ele, sabe o que eu aprendi? Que depois que a gente nasce homem, a gente começa a evoluir, nasce mulher. Aí era brincando com ele. Mas não tem isso. A gente vai trocando os papéis continuamente. Porque esse desenvolvimento, ele não vai fazer assim, vamos desenvolver o papel masculino e vamos desenvolver o papel feminino depois. Não. Você vai crescendo de uma forma que vai oportunizando a vivência dos dois papéis. E na lei de evolução, para que nós trocamos isso? Para que nós vamos viver experiências do masculino e do feminino? Para podermos desenvolver toda a nossa capacidade, o potencial que nós temos como essência. Que eu disse no começo, nós como seres criados divinos, nós somos luz, nós somos sabedoria, nós somos amor, nós somos tudo de bom. Agora a gente tem que aprender a colocar isso na vida de uma forma adequada. Porque a gente pode ter esse potencial de amor, se a gente não puder colocar na vida de uma forma adequada, dá tanto problema. Eu vou trazer para vocês, para a gente pensar junto, uma hipótese que o Jorge Andréa, não sei se vocês já leram livros do Jorge Andréa, é um psiquiatra, né? Ele já desencarnou. E ele escreveu alguns livros muito interessantes, com uma visão muito, eu diria assim, muito dentro da ciência. E eu me lembro que, numa das palestras que ele fez aqui em Curitiba, ele trouxe um esquema que ele é muito semelhante àquele esquema que talvez vocês já tenham visto em alguma palestra ou já viram na internet, do caminho da evolução da animalidade para a angelitude.
Na internet, se vocês procurarem, tem, é muito semelhante ao que eu vou mostrar. Nesse esquema, a gente vem da animalidade caminhando para a angelitude. Aqui eu vou trabalhar com a mesma ideia, mas só que de uma forma um pouco diferente. Mas vamos lá. Consideramos que essa é a nossa essência, representado aí por essa centelha divina. E nós temos as energias do masculino, nessa essência. E nós temos a energia do feminino. O que a lei de evolução nos propõe é que, em alguns momentos, nós vamos viver experiências em que a energia masculina ela é muito mais forte do que a feminina. Então, nós vamos aprender muito aqui, usando essa energia. Em contrapartida, nós podemos nascer em outros momentos com uma energia muito do feminino e muito pouco do masculino. E assim nós vamos experimentando, tentando tornar cada vez mais equilibrado isso no nosso ser, até que a gente encontra um equilíbrio entre essas duas energias, masculina e feminina, e colocamos isso a serviço da nossa vida e da nossa evolução. Visto isso de uma outra forma, temos lá a nossa centelha, temos a nossa linha de evolução, a energia masculina gerando corpos masculinos, nós temos a energia feminina gerando corpos femininos e nós temos aquele equilíbrio entre masculino e feminino, em que os níveis energéticos eles estão muito semelhantes. Como seria a imagem de alguém que seria representado, que não é um corpo nem masculino, nem feminino? A gente poderia representar assim. É aquela pessoa que você olha e pergunta, será que é uma moça com uns traços e um jeito masculino? Ou é um rapaz com jeito feminino? Não importa a roupagem. Importa o que ele faz na vida e que tarefas tem. Porque se estamos aqui, a tarefa é uma. Se estamos aqui, a tarefa é outra. E se estamos aqui, eu diria assim, os desafios são também muito grandes. Mas vamos em frente. O desenvolvimento do potencial da alma, como eu falei, ele acontece de forma irregular. A gente vai evoluindo e tem alguns aspectos que a gente percebe em nós mesmos e diz, puxa, isso eu gosto em mim. Aí, então, a gente gosta de mostrar esse ladinho para todo mundo. E tem aqueles aspectos negativos que a gente considera que não gosta muito e que a gente diz, não, eu não sou fofoqueira. Fofoqueira é minha vizinha que fala isso e aquilo. A hora que eu estou falando da vizinha, eu já sou fofoqueira. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque a gente vai fazer a negação e vai ver no outro, mas no outro a gente só reconhece. Mas este processo de aceitação e de negação, no nosso processo evolutivo, em alguns momentos, nos causa confusão, nos gera ansiedade, tensão, a gente sofre e a gente vai tendo dificuldade consigo e com os outros. Consigo porque eu não aceito que eu sou assim, eu queria ser de outro jeito. E aí você começa a se castigar ou entrar em situações que possam gerar para você sofrimento. Mas o processo fica mais fácil quando a gente reconhece que nós somos sombra e luz.
nós somos algo de muito bom, mas nós temos áreas que precisam de muito cuidado. E quando você faz este reconhecimento, você aceita que você tem um conflito interno. E o que você vai buscar? É buscar estar inteiro, é buscar a paz, a inteireza. Quando é que a gente é inteiro? É uma receitinha muito simples. É quando eu penso, eu sinto e eu faço. Quando eu penso, eu devia fazer tal coisa, mas o meu coração diz, não faça, não vale a pena. Ele não acontece. Eu tenho um conflito interno. Então, a gente vai, a hora que se diz, não, pera lá, eu tenho sombra e eu tenho luz. Então, vamos aceitar isso e trabalhar com as duas forças. Isso que a gente está falando parece que é uma divisão do nosso ser. Mas, na verdade, são só áreas que precisam ser desenvolvidas. Porque é tudo parte do nosso ser, do nosso espírito. Então, por que eu coloquei lá que a gente vai da divisão para a unificação? Porque muitas vezes a gente diz assim, vamos pensar assim, o Espiritismo nos propõe, porque o Espiritismo não manda, ele propõe, que eu haja de determinada forma. Mas eu ainda não consigo, porque eu estou com o meu ladinho de sombra me impedindo. Eu faço essa divisão entre o que eu quero e o que eu faço. Mas o caminho é encontrar a inteireza, a unificação. Estamos falando do homem e da mulher, desse processo evolutivo, mas o que é uma parceria, que é a parte do nosso tema? Olhando para isso, se você fosse escolher um parceiro para correr com você a corrida do bastão, não sei se tem um nome específico, mas eu vou chamar de corrida do bastão, em que você tem que passar o bastão. Que tipo de parceria você buscaria? Uma parceria é dar as mãos, não é? Mas a gente pode dar as mãos e, numa parceria, transformar em queda de braço. Eu dou a mão, mas vamos ver quem é mais forte. Aí a parceria começa a trazer problemas. O que você acham que essa bailarina precisa ter em relação ao par dela? Confiança. Porque ela está dependendo de todo o desempenho desta mão aqui, ó. Aquela mão, e esta aqui não. Então, o dar as mãos numa parceria vai exigir uma série de virtudes que são necessárias para ficarem como base. Então, só existe parceria se o relacionamento realmente é verdadeiro. E se ele faz significado na sua vida. Senão, não é parceria, pode chamar de qualquer outra coisa. É parceria quando permite que você se realize, permite que o outro se realize, em que se dá as mãos para que um cresça, para que o outro cresça. Mas é também um desafio. E como eu falei para vocês no começo, das parcerias, provavelmente a mais complexa é a do homem e da mulher. Justamente por tudo aquilo que nós vimos de diferença no modo de ver a vida.
existem alguns riscos quando se fala em parceria homem-mulher, que seria referente àquele dar as mãos como queda de braço. É quando um acha que é perfeito e o outro tem que ser a sua imagem e semelhança. Mas por que você não é como eu? Você é esquecido, eu lembro de tudo. Você tinha que fazer isso, isso e aquilo para ser também alguém mais atento. Outro problema é quando, no casal, eles acham que só um pode estar certo. Vamos para São Paulo. Tem que ir pela Regis Bittencourt. Outro disse, não, vamos por outro caminho. Vamos fazer não sei o quê. Não, tem que ser por onde eu quero, porque só esse caminho é o certo. Isso já vai criando desgastes. E numa parceria, ao fazer a escolha, que a gente está olhando que o que é preciso, né? Confiança, verdade. Tem que se tomar muito cuidado com o encantamento do primeiro olhar. Porque quando você olha inicialmente para alguém que você diz, olha só, que bom que isso veio na minha vida, à medida que você vai se aprofundando, algumas dificuldades vão aparecendo. Então, é preciso dar tempo para o encantamento diminuir e você poder olhar o outro com a sua luz e com a sua sombra. Assim como você tem luz e tem sombra, o outro também tem. No encantamento, você só olha aonde é o lado brilhante. Mas vamos pensar o seguinte, como é que a gente constrói uma parceria? São tantas diferenças e tem um livro bastante interessante, eu não sei se vocês já leram, As 5 Linguagens do Amor. Nesse livro, o autor fala de como aquelas características masculinas e aquelas características femininas complicam na hora de um relacionamento amoroso entre homem e mulher. Enquanto o homem, por exemplo, ele tem um problema, volto a falar para vocês, eu estou fazendo generalização, tá? O homem tem um problema, a gente diz, ele vai para a caverna, ou seja, ele se fecha e ele só vai para o contato quando ele tiver resolvido. A mulher conta para o marido, conta para a mãe, conta para a irmã, conta para a vizinha, conta não sei o quê, que ela precisa falar, a influência dela é verbal, e é ali que ela se acha, e ela encontra a saída. Tanto que em consultório de psicologia, 90% é mulher para falar. E só os 10% que são os homens que foram para a terapia porque a mulher levou. Mas vamos ver como é que se constrói uma parceria. Algumas características são fundamentais. Primeiro, confiança. Eu posso confiar nesta pessoa, porque a hora que surge a desconfiança, eu me tranco, não existe mais conexão. Eu preciso conhecer o outro, saber quem ele é. E eu preciso conhecer a mim mesmo para saber o que eu quero. Porque há um risco muito grande no relacionamento homem-mulher, que é buscar fusão. Eu me perco no outro. E se o outro um dia diz, olha, eu não quero mais, a pessoa que se fundiu, ela não sabe mais quem ela é. E ao perceber as diferenças, a gente pode ter 2 movimentos. Eu estou buscando uma parceria, eu quero alguém que me dê confiança, eu vou conhecer, eu vou ver o que eu quero, quais são as minhas necessidades. E ao perceber a diferença, eu posso dizer, podemos passar ao passo seguinte, ou não vou construir parceria.
E há um processo muito grande quando a gente fala de autoconhecimento, que é, se eu não gosto de mim, eu vou ficar sozinha porque eu não aceito o outro. Então, se o outro vem na minha direção, eu barro. Então, para construir a parceria, é preciso que você queira também se abrir para o outro, saber que você quer aquilo para poder fazer essa construção. Tem outras coisas importantíssimas que uma delas é a liberdade. E quando a gente fala de liberdade, não é a liberdade de eu faço o que eu bem entendo. Não, a liberdade de ser você no relacionamento. E que sendo você no relacionamento, você está aceito. E a igualdade. Se na parceria um é mais do que o outro, pode saber que essa parceria precisa de cuidados. Então vamos pensar assim. Agora é uma proposta para vocês. Quem já encontrou um par ou quem não encontrou um par, o que gostaria? Pensando assim, o que atrai numa pessoa? Pense bem, o que para você atrairia alguém? E agora, se você tem um par, pensa assim, do que o outro gosta? E do que você gosta nessa pessoa que é seu par? E o que você não gosta? Será que você tem algumas coisas que você gostaria que ele mudasse? Então, aí a gente vai ter aquela seleção de algumas coisas que são fundamentais, em que, se o outro apresenta alguma característica, a parceria morre ali. Ou tem algumas características que diz, não, isso a gente ajeita com o tempo, o que é um risco, porque o outro pode não mudar. Pense no teu par e pense assim, do que ele gosta e o que ele quer da vida. Você sabe? E agora, voltando para você, pergunte, o que você faz para satisfazê-lo? Ou, se você é homem, pense numa parceira e o que será que ela gosta? E o que você faz para que ela fique satisfeita? Será que na parceria que você já encontrou ou que você quer encontrar, você considera isso fundamental? Saber o que numa pessoa me atrai, o que eu não gostaria que essa pessoa tivesse, o que essa pessoa quer da vida e eu posso satisfazer? Tá? Vejam, por exemplo, nessa situação aqui, é muito importante responder esta pergunta antes de você tornar uma parceria mais efetiva. Por quê? Vamos imaginar que alguém que seja muito urbano, que goste do teatro, da música, goste da balada, que goste dessa movimentação toda da cidade, e encontra alguém que quer morar lá no fim do mundo, numa casinha, no silêncio, pescar seu peixinho. Vai dar para fazer parceria? Provavelmente não. Então, identificando as dificuldades. Quando surgem as dificuldades na parceria, tem que se pensar assim, vai surgir em toda parceria, no correr da vida, existem muitas ciladas. Tem algo que não foi satisfeito. Então, o trabalho é buscar a solução.
Se foi resolvido aquele problema, a gente vai liberar a ligação entre o par. Porque senão, você vai colocando as dificuldades. Uma imagem que eu faço muitas vezes é assim, aquela dificuldade que você está tendo na parceria. É como se você colocasse entre você e o parceiro, colocasse um tijolo. Se você não olhar para aquilo e remover aquele tijolo, provavelmente, ou você vai tropeçar nele, ou ele vai chamar mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E quando você vê, você construiu um muro que te distancia do parceiro. Então, buscar a solução e não ficar procurando quem é o culpado. Quando não se resolve, o que acontece na parceria? Há um embotamento de um dos dois. Algo fica estagnado. O próprio relacionamento fica naquela coisa que não tem mais troca, que não existe a parceria mais, porque alguém perdeu todo o fluxo espiritual. E uma coisa que contribui muito nessa questão das dificuldades é o que a gente chama de jogos do poder. Isso é mais comum do que a gente pensa. Tem famílias, e aí eu vou abranger um pouco mais do que só um casal, um parceiro, que assim, surgiu um problema, quem é o culpado? Também você fez isso, também você devia ter feito aquilo. Sempre alguém é o culpado. Esse jogo de poder, porque eu estou fora, e se alguém é culpado, eu sou inocente. Um outro jogo é que esse aqui provoca embotamento, em que um indivíduo faz com que o par fique só olhando para ele. Que assim, eu estou pensando assim agora, mas eu posso mudar de ideia. Vamos pensar num exemplo. Vamos viajar para a praia no final de semana? Não, não quero. Mas eu posso mudar de ideia. Para quem essa pessoa que recebeu não vai estar olhando? Eu não posso programar nada, porque ele está dizendo que pode mudar de ideia, e eu estou querendo ir para a praia, eu vou esperar que ele queira ir para a praia. Então, tem um jogo de poder. Eu fico com a decisão na minha mão. A parceria começa a se comprometer. Medo da intimidade. Eu vou me tornando cada vez mais trancada, porque provavelmente o medo da intimidade, ele não está baseado lá na confiança, não está baseado na liberdade, não está baseado na igualdade. Senão, a intimidade é coisa natural. Quando a parceria, por que eu escolhi essa imagem? Esse é um pintor americano chamado Alex Grey, e ele representa, as pinturas dele sempre representam algo espiritual, energético e, ao mesmo tempo, muito material. Material porque você vê aqui todas as estruturas ósseas sanguíneas do corpo, o afeto, um coração batendo aqui, as energias. Então, isso representa uma parceria. É uma parceria quando os dois se responsabilizam pelo relacionamento e pelos próprios sentimentos. É assim, eu reconheço que naquele momento eu fiquei muito braba. Eu estou reconhecendo os meus sentimentos. Mas eu posso pedir desculpa pelo que eu causei no nosso relacionamento. Eu estou cuidando do relacionamento. Isso é parceria. Há o reconhecimento que existem aspectos ainda que precisam de cuidados. Ou seja,
aquele reconhecimento de eu sou luz e sombra e o outro é luz e sombra, a gente vai ter que ter muito cuidado para não fazer sombra encontrar com sombra. Quando a sombra de um aparece, deixa eu jogar a minha luz. Quando a sombra minha aparece, eu vou torcer que ele possa jogar a luz. E aí a parceria realmente ela é efetiva. A cumplicidade. Talvez você tenha um segredo que você não contou para ninguém. Mas a confiança no seu parceiro é tão grande que para ele você conta. A confiança na sua parceira é tão grande que você vai contar para ela sem preocupação. Juntos eles vencem as ciladas porque os dois estão procurando o desenvolvimento pessoal integral, mas com harmonia. Então, eu vou desenvolver as minhas características desta roupagem que eu estou vivendo e eu vou acolher as tuas características que possam ser opostas às minhas. E nós vamos fazer, como naquela figura do tal, unindo dia e noite. Há união, mas há também o respeito pelas diferenças. Eu sei que você é diferente, eu vou pensar assim, você vai pensar assado, mas vamos achar o meio termo? Vamos achar o denominador comum? E fundamental, em toda a parceria, o que vai sustentar o momento das ciladas, o momento em que precisam de cuidados alguns aspectos, é o amor que existe. Então, a gente pode dizer que a parceria é como se o casal se apoiasse em todos esses valores que nós fomos citando. Porque o solo fica firme. Dá para se apoiar ali, porque eu estou dando a mão para alguém, mas o que nós construímos como base nos ajuda a caminhar nessa direção da evolução, que é a nossa proposta de vida. E então a gente dá as mãos e caminha junto, procurando aproveitar aqueles momentos da vida que são ensolarados, em que tudo está muito mais fácil, mas também dando as mãos e no momento em que as coisas estão mais escuras, mais difíceis, a gente sabe que pode contar um com o outro. E nesta parceria, o grande parceiro nosso é a energia divina, que está aqui, ó, representada, nos envolvendo, nos dando força, e saber que aqui e aqui existe essa centelha que vai caminhar na evolução, desenvolvendo todas as capacidades, mas que, quando a gente consegue vencer as dificuldades, tendo uma mão para dividir isso, é muito bom. Muito obrigada, uma boa noite.